Glória a Deus, sou o missionário Roberto. Quero fazer um tema aqui, um tema abordado sobre a tradição. Porque nós temos que seguir a tradição, não a tradição, ali como vai dizer Mateus 15 e Marcos 7, a tradição farisaica. Hoje nós vemos muito esse conceito, nós vemos muito esse ensino farisaico. Como ali em Marcos 7, vai nos ensinar que aquele povo seguia aquela tradição. E em Mateus 15, 1 até o 4 vai falar também a tradição, e do 7 até o 8 ali com Jesus fala bem de voz que o profeta Isaías falou. Você segue preceito, tradição, culto de homens. É essa a atualidade hoje, deixando a tradição, magistério, sagrada escritura, magistério, tradição e a sagrada escritura. Por que tradição? Deus de Abraão, Deus de Jaque, Deus de Jacó. Deus traz essa analogia. No Velho Testamento também tem tradição. Ali, Êxodo 32:2, ali quando aquele anjo, prefiguração, representação do anjo, ali aquela sarça que não consumia. Moisés tira a sandália, porque o lugar que está é o lugar santo. Ali é o anjo prefigurando Deus, que dá os mandamentos, que dá a lei ali, os 10 mandamentos, e depois Jesus Cristo em Lucas 19, ali, que aquele jovem rico lá, Jesus já não fala os 10 mandamentos como tem que ser. Não, porque ele dá um novo mandamento via oral. Velho Testamento tem tradição também. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Jaque, o Deus de Jacó. E no Novo tem o pastoreio, tem a sucessão, tem o magistério, tem a igreja que Cristo edificou, que fundou, que deixou a analogia. Em Romanos, vai dizer assim, 10:15, como enviarão, como pregarão que se ninguém enviou? Cristo enviou unicamente os apóstolos, nada mais. O que você vê aí é tradição farisaica. Quero pregar aqui para nos ter um estudo teologicamente, nada mais que a Bíblia do uso pessoal. A Bíblia proíbe. Quando Martinho Lutero, em 1517, ele quando escreveu as 95 teses, Martinho Lutero só falava assim: a fé só basta. Qualquer um pode interpretar, qualquer um pode ter livres exames da Escritura. É isso que o Martinho Lutero acreditava. É só a fé já basta. Tanto que ele tirou o livro de Tiago, porque fé sem obra é fé morta. E nas suas teses ali que ele colocou ali, na igreja de Wittenberg, Bergen, escreveu essas 95 teses, protestando contra isso. Só a fé basta. E cada um pode ter o livre exame da sola escritura. Mas não é bem assim que a Bíblia diz, não, meu irmão. Segundo Pedro 1:20 vai nos combater essa heresia. Antes de tudo, sabeis, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por quê? Porque a única interpretação pessoal tem que vir da era dos apóstolos, que foi edificada, que foi fundada, que tem um magistério, que tem um pastoreio. Em João 21 ali vai falar, quando Cristo vai subir para a glória, ele: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia meu rebanho. No Velho Testamento, quem pastoreava aquilo ali do povo, lá saiu do Egito, da escravidão, era Moisés, o mediador. Morreu Moisés, sucedeu o quê? Josué. No Novo Testamento não é muito diferente não. Cristo subiu para a glória, mas Cristo deixou pastorear Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Foi edificada a igreja sobre os apóstolos, que tem autoridade. O livre exame da Bíblia é a igreja. Foi confiado à igreja, foi confiado aos apóstolos. Por isso que nós vemos essa coisa louca aí, qualquer um pode interpretar a Bíblia, qualquer um pode ter interpretações pessoais da Bíblia, porque é a tese do Martinho Lutero e tanto outros aí, hereges. Que nenhuma escritura da palavra é uso pessoal, interpretação pessoal. Timóteo vai nos
o Tessalonicense é Timóteo. Vamos Timóteo mesmo. Vai nos alertar também sobre esse, no Tessalonicense. Segundo Tessalonicense 2,15, ó. Por isso que nós temos que guardar a tradição dos profetas que profetizaram Cristo. Cristo passou a tradição, a sua doutrina aos seus apóstolos, e ali surgiu a igreja. Foi confiada aos apóstolos. E ninguém mais. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai o ensinamento de que nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa, por palavra, via oral. Porque naquele tempo os apóstolos começaram a pregar, não tinha nada escrito. Quando Cristo foi arrebatado ali em Atos dos Apóstolos, ali no comecinho, ali vai dizer, a nuvem ocultou ele a glória, ali eles começaram a pregar, oralmente, tradicionalmente. Depois foi compilada, foi escrita a Bíblia, foi organizada. Por quem? Pela a igreja, pelos os apóstolos, pelos papas, pelos os bispos, pelos os sucessores. Foi compilada, foi organizada pela igreja. Essa Bíblia que você tem aí, irmãos separados, foi a igreja que compilou, foi a igreja que organizou. Com os sucessores, com a sucessão, com a tradição. Olha que interessante. Segundo Tessalonicenses 3,6 vai nos alertar. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, evitai a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa. É ao contrário, a tradição de quê? Tradição que de nós tendes recebido, ó. Afastai daquele irmão que segue as suas tradições. Não segue a nossa tradição que foi confiada, que foi nos direcionado, que foi nos ensinado. Afastai desse, que vive ansiosamente, que vive buscando as suas próprias tradições, suas próprias interpretações. Porque a tradição foi confiada a nós. Desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, etc, etc. Foi confiado a nós. Foi confiado à igreja. 1 Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade. Afastai daquele que vive ansioso, que não segue segundo a tradição, que segue a tradição farisaica, como vai dizer Mateus 15 e Marcos 7. Segue preceitos de homens, culto de homens. Como vai dizer aqui Romanos 10. Esse aqui é só um resumo. No caso eu vou fazer um vídeo particular sobre isso. Mais versículo. Provando para nós, ó. 10. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quando fomos sãos aos pés daqueles que anunciam a boa nova. Como pregarão se não forem enviados? Esses caras pregam porque eles não foram enviados. Funda igreja, funda ministério, funda tradições farisaicas, conceitos de homem, mas não foram enviados. O único que foi enviado foi os apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2,20, olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular os próprios Cristo Jesus. Olha só, os apóstolos que profetizaram Cristo ensinou a doutrina, João 7,14 ali, aos seus apóstolos, confiou aos seus apóstolos, e os seus apóstolos proclamaram, ó, foram profetizados pelos profetas Cristo, e foi edificado pelos apóstolos, que Cristo enviou, como vai dizer em João 20, 21, olha só, os caras seguem de acordo, meu irmão, a tradição dos apóstolos, ou dos profetas de Cristo, os apóstolos, e aí vai, os sucessores. Olha só, 20 e 21, ó. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Olha só, assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Como pregarão se não for enviado? Aqui, ó,
O único que foram os enviados, foram confiados, os apóstolos, vai dizer Atos dos Apóstolos 2 ali, 1, 2, que ele escolhera. Tem um fundamento apostolado, por isso que há várias essas igrejas fundadas por homens. Igreja Apostólica Sicrano. Ele quer tentar seguir essa tradição, mas não foram confiados a eles. Foram confiados exclusivamente aos apóstolos, que foi edificada a igreja. Agora a confiança é confiada na igreja. É só. O mesmo versículo 20, 30 e 31. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que então não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, e para que crente tenha a vida eterna. Olha só, muitos milagres, prodígios que Cristo fez, mas não está escrito. Por quê? Porque a tradição vai escrever. A tradição. Por isso que muitas coisas não estão escrito. É obrigação da igreja me ensinar, mostrar oralmente. 21, 24, 25, ó. Esse discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreve eu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros que deveria escrever. Olha só. Cabe a tradição. Porque se fosse escrito todos os livros, nenhum livro do mundo iria se conter que tantos milagres, que tantos prodígios que Cristo fez, mas não está escrito na Bíblia. Nem tudo está escrito na Bíblia. Ah, o protestante, não está escrito na Bíblia, eu não acredito. Nem tudo está escrito, foi confiado à igreja, foi confiado à tradição. Você está entendendo? Como vai dizer aqui Lucas 1, o evangelista São Lucas, ele faz uma pesquisa para escrever o livro de São Lucas. Como ele pesquisou? Foi na tradição dos profetas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ali os 10 mandamentos que foi dado por Moisés, a teofania, o anjo que representando Deus. Para ele escrever esse livro, ele teve que estudar a tradição dos profetas para chegar a esse conceito, até Cristo. Olha só, muito empreenderam compor uma história dos acontecimentos se realizaram entre nós, como nós transmitiram aqueles que foram desde o princípio, testemunho ocular e que se tornaram ministros da palavra. Ó. Olha só, ocular, passado, a tradição. Também a mim me pareceu bem deposto de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, ó, escrevê-lo para ti segundo a ordem excelentíssimo Teófilo, para que conheça a solidez daquele ensinamento que tendes recebido. Olha só, do princípio da história, quer dizer o quê? Desde de Gênesis até Cristo, para escrever. Ali, o diabo em Mateus 4 e Lucas 4 usa a própria palavra para fazer Jesus cair. Porque usou uso pessoal da palavra. Totalmente distorcido, também está escrito. Tentando Jesus Cristo com a própria palavra. O diabo, ele sabe usar a Bíblia muito bem, mas distorcida. Não para edificar, não para exaltar. Não. É uso pessoal. O diabo, ele tem o entendimento da Bíblia, uso pessoal. Se não tiver o que torna a Bíblia falivelmente, indissoluvelmente infalível, tradição, magistério, Sagrada Escritura. Porque se você for ler sem a tradição, sem o magistério, sem a Escritura, o livro de Mateus, de Lucas, vai ser contraditório. Porque se eu for ter uso pessoal da Bíblia, como os nossos irmãos têm, a Bíblia é uma contradição. Por isso que a tradição faz a Bíblia infalível. Porque o diabo está ali usando muito bem a palavra. E muito bem. O que torna ela falível, tanto o evangelista Mateus, tanto o evangelista Lucas escreve o mesmo texto lá em Mateus 4 e Lucas 4. O que se torna infalível é a tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Isso que torna a Bíblia infalível. Em Efésios 3,
Olha só. Assim de hora em diante, a dominação e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Olha só. Você quer conhecer definitivamente a verdadeira sabedoria, a verdadeira doutrina, a verdadeira tradição, o verdadeiro magistério apostolado? É a igreja. Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade. No Velho Testamento, Êxodo ali, 20, ali faz os 10 mandamentos. Ali em Lucas 19, quando Jesus fala para aquele jovem rico, ele não fala mais os 10 mandamentos como está lá no Velho Testamento, não. Que é via oral. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E em Efésios 4, seja um só corpo, seja um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocações, uma só esperança. É só um corpo, é só uma fé, é só um batismo, é só uma doutrina, tradição, magistério, a Sagrada Escritura. É só um pastoreio sobre Pedro, sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Só que eles escolheram. Você está entendendo? Isso é tradição. Hoje que nós vemos hoje em dia nessa rede social, nessas igrejas fundadas por homens, que se diz apostólica, segue tradição farisaica, judaica e aí vai. Está entendendo? Nós temos que seguir aquele que tem edificado, que foi edificado sobre os apóstolos. A igreja, Cristo fundou a igreja e foi edificada pelos os apóstolos, que Cristo enviou, como vai dizer em João 20, 21, em João 21, 24, 25. Se todos fossem escritos todos os milagres, todos os prodígios, nem um livro conteria-se. Em Romanos 10, 15, como os pregarão se não forem os enviados? Você está entendendo? Apartai daquele que causa divisão. Em Romanos 16, 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aleluia. Rogo-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões, escando, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavras adocicadas e linguagens lisonjeiras, engano os corações simples. Apartai daquele que se desviaram da tradição. Só segue seus próprios conceitos, seus próprios ensinamentos. Faz sair daquele que causa divisões e escândalos. E esses caras são sábios, esses caras são conhecedores da Bíblia, não da tradição. Lá em anos 1517, Martinho Lutero escreve aquela 95 teses, contestando vários dogmas da igreja. Exclusivo isso. Só basta fé. Só basta só a Escritura. Cada um pode interpretar a Bíblia do uso pessoal. Isso que Martinho Lutero acreditava. E a palavra é o contrário. Toda a tese do Martinho Lutero, primeiramente já estava errada. Ele se revoltou dos mandamentos contra a igreja de Cristo, que estava fundamentado sobre os apóstolos. Se aquele papa, se aqueles caras lá que cobravam indulgência, é hoje em dia as igrejas protestantes. O que o Martinho Lutero aboliu, o que o Martinho Lutero tentou destruir naquela época lá, e a igreja teve a sua contra-reformas para provar para ele que ele estava errado. Algumas coisas a igreja estava errada sim, cobrar indulgência para tirar um familiar do purgatório. Isso é que os nossos irmãos estão fazendo hoje. Faça essa campanha da chave, dá R$300 essa chave ungida. O que o Martinho Lutero odiou naquela época é hoje em dia que os caras estão fazendo. Fala mal da igreja, os caras falam. Fala mal do Papa, do padre, etc. Naquela época. Meu irmão, já tinha 16 anos a igreja de primitividade. Então, 16 anos, a igreja protestante surgiu depois de 16 séculos de atraso. Então aqueles que viviam antes estão errados, inclusive o próprio Cristo está errado. E o que eu acho errado, o meu conceito filosófico, teologicamente, a igreja nunca poderia ficar pelo imperador, nunca o imperador poderia comandar a igreja, não, meu irmão. Porque Cristo fala, eu vim para os pobres, ó. Cristo escolheu o primeiro papa, foi pobre, foi burro, não tinha estudo.
Depois os governadores, os governantes, os reis, os príncipes começaram a tomar conta da igreja católica apostólica romana. Por isso que virou essa bagunceira, por isso que entrou todas essas heresias. O foco dos caras é ganância, é dinheiro. O Martinho Lutero, ele só teve apoio porque aqueles burgueses, aqueles governadores daquela época estavam interessados na terra das igrejas. Você está entendendo? É isso, meu irmão. Tinha um contexto político ali sobre essa reforma. E a igreja protestante surgiu também com forma do quê? Por causa da imprensa. Surgiu na base da imprensa. A igreja católica apostólica romana surgiu o quê? Com sangue, com martírios. Sim, estava errado sim, só que estava errado. Mas o propósito de Deus não era Martinho Lutero se revoltar, pular o barco e sair fora, não. Era ele lutar contra esses falsos padres, esses falsos sacerdotes, esses falsos bispos, que estavam se beneficiando, se regalando com a igreja. Você está entendendo? Não é sair da igreja, pular o barco e fundar outra igreja, não. Fazer as 95 teses, ao contrário da Bíblia. Só a fé é suficiente, mas não. O Tiago fala, fé sem obra é morta. Só basta crer na sola escritura. Qualquer um pode interpretar o uso pessoal. Por isso que tem todas essas denominações. Mas em 2 Pedro 20 fala que não podemos ter uso pessoal. E Martinho Lutero não viu isso na Bíblia? Que ele traduziu a Bíblia para o alemão? Latim para o alemão? E não viu toda essa teofania, todos esses evangelhos, todo esse escrito? Vamos ser inteligentes, né, meu irmão? Vamos ser inteligentes. E a igreja fez sua conta a reforma dos concílios de Trento e de Florença para saber se ele estava certo ou estava errado. Não, meu irmão. O que a igreja estava errada, sem a cobrança de indulgência, a igreja arrumou. Pode ver hoje em dia que ele nem pede mais isso aí. Está de acordo com o seu coração em 2 Coríntios, se eu não me engano, 9. 2 Coríntios 9. É 9. 9:7. Olha a cor do seu coração. O que tinha naquela época, 500 anos atrás, se eu não me engano, tá tendo hoje em dia aí, ó. Essas indulgências, chave ungida, óleo ungido, a 7 águas mais poderosa, camiseta ungida. Oh, o que acontecia naquela época, aquela baboseira, aquela imundícia, acontece hoje no meio protestantismo. E ninguém fala nada. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Nós seguimos essa linhagem. Tradição, magistério e Sagrada Escritura. Nem tudo está escrito na Bíblia. Como o apóstolo João fala, 21, 24, 25. João 1, 20, 30 e 31. Nem tudo está escrito na igreja. Foi confiado à igreja. Glória a Deus, aleluia.